A palavra em si já assusta. Imagina falar que você recebeu um diagnóstico de câncer ou alguém que está ao seu lado está passando por isso. Hoje em dia se tornou bem comum a gente acompanhar essa situação, mas é preciso também falar que existe tratamento, que a gente não precisa entender essa definição como uma sentença de morte. Mas para falar disso, eu estou aqui com um especialista, ele que tem um currículo imenso, então eu vou até reduzir para falar que eu estou aqui com o Dr. Leonardo Bossi, doutor médico oncologista. Muito obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente, falar de um assunto que eu acho que precisa cada vez mais ser discutido, né? Sim, sem dúvida. Obrigado pelo convite, né? Bem-vindo a todos. Câncer é uma doença, como a gente estava conversando antes aqui, uma doença estigmatizante. Eu acho que muitas pessoas deixam de procurar assistência adequada por terem medo do diagnóstico. E eu falo que você ter medo não vai impedir a doença de acontecer ou de evoluir. Você se esconder debaixo da mesa não vai impedir que a doença cresça. Então, para quem está com algum sintoma suspeito, seja lá qual for a doença primária, o local primário da doença, algum sintoma que está ali, que você leu em algum lugar, alguém te falou que pode ser um tumor, procure logo um profissional. Quanto mais cedo você agir, melhor. Essa questão do tratamento, nos últimos anos, o que que a gente pode falar? Teve avanços nesse tratamento? Hoje, assim, os médicos, os profissionais, assim, o que que vocês focam quando se fala em tratamento? Nos últimos anos, não, nos últimos dias. Toda hora evolui alguma coisa em oncologia. Oncologia é uma especialidade muito dinâmica. Eu anualmente vou em congressos internacionais, congressos nacionais, porque se você não for, você fica literalmente para trás mesmo. Você deixa de. Eu falo que a função de um médico, de um oncologista, não é curar a doença. Eu falo que eu sou religioso, né? Sou cristão, eu acredito que quem cura é Deus. Eu trato. Então, a minha função é fazer o melhor tratamento disponível na literatura médica. Se eu não acompanho a literatura médica, como é que eu vou fazer o melhor tratamento disponível? Então, assim, o foco da oncologia sempre é fazer o melhor tratamento disponível. Quando você vai iniciar um tratamento oncológico, você faz alguns exames, alguns testes para você estadiar a doença que a gente fala. Você colocar em que momento a doença está para aquele paciente. Está muito avançada, está inicial, e a partir daí você faz todo um planejamento terapêutico. Tem doenças que você começa com drogas, com medicamentos, tem medicamentos orais, tem doenças que você vai iniciar com procedimento cirúrgico, tem doenças que vai ser conduzido com radioterapia, às vezes radioterapia exclusivamente, cirurgia exclusivamente ou quimioterapia exclusivamente. Depende da idade do paciente, das condições clínicas do paciente. Então, é uma variedade muito grande de de itens que podem modificar a sua conduta, né? Eu gosto sempre de dizer que um paciente oncológico deve ser conduzido por um oncologista clínico, antes de fazer uma cirurgia, antes de fazer qualquer coisa. Porque quem vai acompanhar, eu falo, o maestro da orquestra vai ser um oncologista clínico. Agora, não é o maestro que vai tocar o violino. Então, muitas vezes, quem vai tocar o violino ali, quem vai fazer aquelas situações pontuais de conduta, vai ser um cirurgião, vai ser um radioterapeuta. Mas provavelmente quem vai acompanhar o paciente a médio e longo prazo vai ser um oncologista clínico. E em algumas situações, o paciente chega para a gente enxerga e fala: olha, esse paciente deveria ter feito tal conduta antes de fazer o que foi feito, o que chegou já para mim feito. Mas a gente também não deixa de fazer o que precisa ser feito porque o paciente não chegou nas condições ideais. Mas eu sempre oriento: tem um diagnóstico oncológico, procure inicialmente um oncologista clínico. E aí pode ser um cirurgião, aí em seguida o oncologista clínico vai conduzir. Qual que é o próximo profissional a avaliar? Vai ter uma indicação cirúrgica, vai ter uma indicação de radioterapia. Eu sempre falo, eu não indico ou contraindico cirurgia. E muitas vezes o oncologista clínico define o melhor momento de fazer isso. Mas quem vai definir se uma doença é operável ou não é um cirurgião. E o mesmo para a radioterapia. Mais homens ou mais mulheres vão até o seu consultório?
A gente pode falar dessa incidência maior de câncer também com base nos estudos recentes ou não? Na prática, eu não sinto uma diferença grande. Em termos assim, vão mais mulheres, vão mais. Eu tenho uma experiência muito grande com doença de mama. Eu trabalhei 6 anos na Unicamp, no CAISM, exclusivamente com doença de mama e ovário. Mesmo assim, eu tenho muitos pacientes de mama, mas tenho de várias outras especialidades, várias outras áreas, tumor de próstata, pulmão. Eu não sinto uma diferença grande entre sexo masculino e feminino no meu atendimento pessoal, não. Faixa etária. Também não. É, as pessoas têm muito o hábito de achar que as doenças oncológicas estão acontecendo cada dia mais cedo. Não é bem assim, não. Tá? Na prática, você tem diagnósticos em pacientes mais jovens porque você está descobrindo a doença mais cedo. Entendeu? Mas, assim, são poucas as doenças que você pode dizer que está tendo uma curva de incidência para menos, para idades mais jovens. Não tem muito. Existem doenças que têm uma faixa etária específica, mais prevalente, né? Mas a esmagadora maioria dos tumores, eles vão acontecer a partir da quinta, sexta década de vida. A incidência vai aumentar a partir daí. Agora, essa questão do estilo de vida, que também se fala muito, se associa à questão do câncer, a questão de alimentação. O que que é mito e o que que é verdade em relação a isso? A maior parte das coisas são mitos, tá? Tem uma confusão que as pessoas fazem geralmente quando veem algum artigo médico. Então, quando você tem um estudo que foi feito com dados observacionais, você não pode fazer uma relação de causa e efeito. Geralmente, não. Na esmagadora maioria das vezes, não. A não ser quando você tem um estudo com milhares, às vezes milhões de pacientes, entendeu? Por períodos muito longos e tal. Você pode fazer, mas é temerário isso. Então, muitas coisas que saem, especialmente na mídia comum, como fatos, e geralmente fazem uma relação de causa e efeito para ter um impacto na informação, não tem. Então, você tem um fator de risco. Então, você tem, por exemplo, uma coisa que há alguns anos foi informado até na grande mídia, e que as pessoas passaram a tomar como um tabu, e até hoje, volta e meia, isso volta em consultórios, volta à baila. Que é, por exemplo, o uso de anticoncepcionais e ocorrência de câncer de mama. Então, muitas mulheres pararam de usar, porque foi veiculado, da forma como veiculado, ficou parecendo que era uma relação de causa e efeito. Quer dizer, você usar anticoncepcionais causava câncer de mama. Isso é absolutamente incorreto de ser afirmado por qualquer profissional. Foi um recorte, né? Foi uma Exato. pesquisa, porque uma pesquisa nada mais é do que um recorte. Observacional. É. Então falaram assim, olha, dentre as mulheres que tiveram câncer de mama, há uma incidência maior de mulheres que usavam anticoncepcionais. Ok, você não pode dizer que há uma relação de causa e efeito, que aquela mulher teve câncer de mama por causa do uso de anticoncepcionais. São coisas distintas. Então, da mesma forma que existe uma relação maior, uma incidência, um número maior de pacientes que usam anticoncepcionais em pacientes que têm câncer de mama, eu posso levantar a hipótese de que, olha, entre as mulheres que têm câncer de mama, vamos, né, fazer uma alegoria. Devagar. Também a gente descobriu que elas comem mais tomate. E pronto. Então a pessoa no outro dia fala, tomate causa câncer de mama. É mais ou menos isso, a grosso modo. Você entendeu? Agora, quando você tem uma incidência, como no caso, porque, vamos lá, você não vai fazer um estudo para fazer um desenho de estudo com causa e efeito, para descobrir a causa e efeito, por exemplo, com cigarro. Quer dizer, eu não posso pegar um grupo de pessoas e falar, olha, eu vou seguir vocês por 10 anos e vocês vão fumar 2 maços de cigarro por dia que eu quero ver o que vai dar. Quer dizer, esse estudo jamais será feito. É absolutamente antiético, né? Com o que se sabe hoje do tabagismo. Então, tem situações em medicina que você tem que usar dados observacionais. Para você fazer uma relação de causa e efeito para esses dados, você teria que ter uma incidência muito maior, que é exatamente o caso do cigarro e o câncer de pulmão. Então, 80% dos casos de câncer de pulmão, os pacientes fumam ou fumaram por pelo menos 20 anos, como se estivesse fumando um maço por dia, pelo menos 20 anos. Então,
a relação é muito forte. Na maior parte das vezes você não consegue perceber isso em estudos observacionais. Eu, eu falei disso Você também, falou do estilo de vida, né? do Então, estilo de assim, vida. a maior parte das coisas que falam com relação ao estilo de vida tem uma relação de incidência. Então, você tem uma incidência maior de não só câncer de mama, mas todos os outros tipos de câncer, em obesos, em tabagistas, em pessoas que não têm uma prática regular de atividade física. Então, tem vários fatores, mas são fatores de risco. Então, é o que eu falo com meus pacientes: você tem que ter uma vida saudável. A incidência de tumores malignos em pacientes que têm um estilo de vida saudável é menor. Não quer dizer que essa pessoa não terá, Uhum, entendeu? uhum. Então, e nem quem tem hábitos de vida de má qualidade terá um câncer, mas provavelmente a incidência será maior naquele grupo. Então, tem paciente que fuma e fala assim: eu conheço uma pessoa que morreu com 95 anos e fumou até o último dia. Assim, é verdade. Eu também conheço. E conheço umas 1000 que morreram com 50 anos. Você pode escolher se vai ser a regra ou a exceção, fica a seu critério. Eu falei disso porque também é comum as pessoas associarem a questão do câncer com a culpa. Ai, pronto, fui diagnosticado com câncer, foi minha culpa. E é muito cruel, É, porque a pessoa já está passando por um processo muito doloroso. é. E aí ela começa a se culpar também. Então, assim, não tem explicação, né? Na esmagadora maioria das vezes, não. Por exemplo, eu citei aqui o caso do câncer de pulmão e o cigarro. É óbvio que a pessoa sabe que foi porque ela fumou, né? Nem por isso eu vou ficar. Tá vendo? Você foi fumar, olha o resultado. Pelo amor de Deus, a pessoa já está sofrendo o suficiente. Não precisa de você reiterar o sofrimento dela, né? Então, assim, não precisa de você falar, ela já sabe. Ou muitas vezes o paciente chega com uma doença muito avançada e fala: a culpa é minha porque eu não procurei. Ou às vezes ela terceiriza a culpa é de fulano de tal, é de outro médico que não fez. Eu falo: olha, vamos fazer o seguinte: o tempo não volta, então esquece, não vai mudar nada. Você ficar se martirizando pelo que você já fez ou deixou ou outras pessoas deixaram de fazer ou fizeram com você. Então vamos de agora para frente, porque de agora para frente a gente pode mudar. Da agora para trás não vai mudar nada, então esquece, só vai te gerar. Fala com a família também. Isso só vai gerar estresse, angústia, vocês vão ficar mais deprimidos ainda. Porque vocês não vão mudar o que aconteceu. Agora, o que vai acontecer, talvez dê para mudar muita coisa. Esse suporte da família, é importante a família participar dessa questão do tratamento? Eu acho essencial. E não só comigo, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar para isso. Nós temos psicólogo, nutricionista, tem enfermeira, farmacêutico, fisioterapeuta, até dentista a gente precisa de dar assistência para o paciente, dependendo do tipo de tumor que ele tem em tratamento. E eu falo com as famílias que, por exemplo, do que adianta o paciente ir no nutricionista, ele passar toda a orientação nutricional e não ter ninguém para preparar aquilo para ele. Então precisa da família presente. E em situações de doença muito avançada, em que você não tem um tratamento disponível ali para fazer, com drogas, né? Eu falo com a família assim, agora que vocês vão precisar mais de mim. Porque agora geralmente é um pouquinho de sofrimento a mais a cada dia. E a família que cuida é a que tem paz depois. Eu falo com os familiares assim: olha, nada vai te gerar mais paz de espírito no coração do que você saber que até o último dia você estava ali dando a mão. Porque quem é remorso não tem cura. Então a gente comenta até uma coisa assim que acontece muito. A gente vê quando tem uma situação terminal de um paciente, até no hospital mesmo, mesmo em pacientes não oncológicos. Aquela pessoa que chega criando a maior confusão, que chega falando que vai fazer acontecer, que vai levar para um hospital de referência em São Paulo, que vai fazer tudo, provavelmente aqui nunca fez nada, entendeu? Aquela pessoa que chegou na última hora ali, o remorso está corroendo a pessoa, então ela quer resolver tudo como se tivesse
como se estivesse na mão na prática de qualquer pessoa resolver uma situação que às vezes não tem mais como a gente reverter. Mas aquela pessoa nunca esteve ali para conviver com aquilo, Acompanhar, para né? acompanhar. Para saber que é um processo também, né? A Muitas gente vezes. enfrenta isso demais. Eu não gosto de me envolver com problemas familiares, apesar de ver nitidamente onde está o problema muitas vezes, entendeu? Quem é o problema na relação ali da família. E sempre tem aquela pessoa que liga lá, que mora em outro país, que quer resolver tudo, Mas não tá lá. mas não está lá. Então eu falo assim, ó, não, às vezes está numa situação, olha, manda vir aqui trocar a fralda. Hum, Manda vir aqui ajudar a dar um banho para ver se vem. Então, assim, resolver de longe, é fácil. às vezes a pessoa acha que é dinheiro, entendeu? E não é, muitas vezes não é. E eu falo com a família, olha, numa situação muito avançada de doença, você pode pagar o valor que você quiser, para o melhor cuidador que tem para ser pago. Para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seu filho, seja lá o que for, não tem valor nenhum. Porque essa pessoa, quando ela acorda ali no meio da madrugada com medo, ela não quer ver um cuidador. Ela quer ver um familiar que sabe que está ali por amor mesmo, não é por dinheiro. Então, essa pessoa, ela tem esse caminho de uma forma, nunca é fácil, mas arrefecido esse sofrimento, por saber que ela não foi abandonada a hora nenhuma. Então, a família faz muita diferença. O tempo todo. Na verdade, eu acho que nas relações, né, doutora, assim, até acho que nessa questão do tratamento para a questão da pessoa se recuperar, ter uma sobrevida. Eu queria até saber de você, assim, qual que é o termo correto quando a gente fala do câncer? É cura, sobrevida, recuperação? Olha, é o que eu falei, o termo cura eu não gosto de usar em consultório, entendeu? Eu acho assim, mas do ponto de vista técnico, né, existem coisas distintas. Então, a cura clínica é aquela situação em que o paciente não tem nenhum sintoma, ele tratou uma doença, não tem nenhum sintoma e nenhum exame está mostrando doença em local algum. A cura oncológica já demanda outro tempo muito maior, uma assistência, né, um acompanhamento por, às vezes, muitos anos, às vezes pela vida toda, entendeu? Porque tem aquela história, né? A pessoa fala assim, a minha doença voltou. Se ela saiu do seu corpo, viajou, foi passear, rodou o mundo, depois voltou. A doença não volta, né? Ela sempre esteve no corpo da pessoa. E só que ela era microscópica, nenhum exame viu. Fez todos os exames e não era detectável, porque era microscópico. Então, depois de alguns anos, aquela doença adquiriu uma dimensão maior e começou a causar algum sintoma, e você encontra geralmente doenças que se disseminam por sintomas, quando você não encontra já o diagnóstico, no primeiro diagnóstico ali. Por isso que quando você vai começar um tratamento oncológico, o ideal é que você faça uma série de exames antes, porque você vai identificar naquele momento ali qual que é o estágio que a doença está, e isso tem impacto direto na conduta que você vai tomar. Porque tem situações em que já ao diagnóstico você já sabe que aquilo não é curativo. Então você já não, você já vai pesar e medir se vale a pena você ter condutas extremamente tóxicas para o paciente, já que você sabe que não vai visar mais a curabilidade da doença. O que que é mais difícil para você? É, é difícil te dizer o que é mais difícil. Olha, tem situações, tem muitas coisas difíceis em oncologia. Diagnósticos em jovens, o que eu falei, você ter um diagnóstico inicial de uma doença metastática já na primeira consulta, você dá a notícia de que você não tem condutas oncológicas mais disponíveis para fazer, vai entrar numa história. É tudo muito difícil. Você sente isso, assim, às vezes a gente vê a figura do médico, aí a gente olha e fala assim, ah, é um ser que está ali à parte, afastado, não está sabendo o meu sofrimento, né? E como, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, lidando com o extremo, né? Que é o limite ali, aquela situação em que até você mesmo, certamente em alguns momentos, se questiona, né? Olha, como é que é isso aqui? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou fazer ali? Como que é para você? Ah, é difícil. É difícil o tempo todo. A vida do oncologista todo dia é difícil, não tem jeito. Mesmo com É, tanto tempo de carreira, você não, só piora. A gente vai ficando mais, sei lá, mais bobo, né? Quando você começa, você ainda está aprendendo muita coisa técnica.
Então, às vezes você fica focado em dar mais tratamento, em estudar para dar. Será que não tem uma coisa nova? Com a prática, você já sabe, tem situações que numa consulta você é capaz de vislumbrar muito do que vai acontecer com aquela pessoa. Então, Você sofre. sofro o tempo todo. Qualquer paciente, Mas você acha que isso, inclusive, melhora seu atendimento também? acho. Eu acho que isso vai tornando a gente mais humano. Eu acho que o médico que bloqueia isso, é, ele vai ficando muito frio, muito técnico, muito frio. E muitas vezes não é disso que o paciente está precisando, entendeu? Muitas vezes o paciente está precisando exatamente dessa voz mais amiga, dessa presença mais humana. É, e só que é difícil, porque à medida que você também vai ficando mais humano, você tenta fazer isso. Eu me policio muito para não me tornar uma pessoa fria. Você também sente muito mais, entendeu? Então eu tenho familiares que já faleceram, muito próximos com tumores, então quer dizer, viver dentro da minha casa, entendeu? Não é uma coisa que você consegue ficar alheio. Então, assim, você viveu aquilo, você vê outra pessoa vivenciando a mesma coisa, eu não acho que você consiga se desligar disso. E vai ficando mais difícil mesmo. Eu sinceramente, isso não me incomoda. Essa questão de viver, por mais que seja sofrível, eu não me incomodo, porque, sei lá, é, você também vai criando aquele, uma casca que é o seguinte: o meu papel aqui não é resolver tudo que a pessoa quer que seja resolvido, que obviamente a pessoa quer chegar no oncologista na primeira consulta, escutar que vai ficar curado e que vai dar tudo certo e acabou. Tem médicos que trabalham é, garantindo isso para o paciente, entendeu? Porque, bom, vários motivos, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não gosto disso. Eu prefiro dar ao paciente, olha, o que tiver de ser feito para você, para te ajudar, eu vou fazer. E a qualquer momento que você precisar da minha ajuda, eu vou te ajudar. É óbvio que eu não sou. Nós temos uma rede de unidades das clínicas, né? Eu não estou em todos os lugares o tempo todo, né? Não estou, às vezes, fim de semana, eu não consigo dar a mesma assistência que você consegue com a consulta agendada. Então, assim, mas tem aqueles pacientes que você sabe, olha, esse paciente está numa situação muito complicada, eu vou precisar dar um pouco mais de atenção agora, ficar mais alerta com toda vez que for solicitado, porque eu entendo que esse paciente realmente está numa situação que as coisas estão degringolando mesmo. Como manter a sua saúde mental bem e também o que que você orienta ao próprio paciente? Como que ele vai viver nesse tratamento bem? Porque assim, a pessoa precisa cuidar inclusive dessa questão emocional. Nossa mente ela é fundamental nos processos que a gente atravessa, né? Porque ela pode nos derrubar ou nos manter de pé. Como é que você lida com isso? O que que você recomenda para os pacientes? E por fim, como é que você faz para você? Olha, para o paciente, nós temos a equipe de psicólogos que ajudam bastante, né? É difícil porque a relação médico-paciente é uma relação de empatia e ela tem que ser construída, às vezes, numa consulta de 20 minutos, meia hora, às vezes dura mais, 1, 2 horas, depende da consulta. Mas você não está no dia a dia da pessoa. Então, a pessoa tem ali 60 anos. Como que é a relação dela com os filhos dela, com o marido, com a família como um todo? Uma- Ela era uma pessoa que fazia por onde ser bem acompanhada. Você não sabe. Então, é difícil você entrar nisso, né? Às vezes era uma pessoa extremamente difícil, arrogante, e tá ali com tumor e ninguém tá junto, e você, pô, a família não tá ajudando. Assim, bom, como é que era antes, né? Como é que era a relação dessa pessoa? Então, eu procuro não entrar muito nessa seara, tá? Mas, assim, tento sempre estimular o paciente a ter o máximo de vida saudável possível. Dou esperança sempre que existe, e quando a esperança não é o que o paciente espera, eu tento sempre
usar palavras positivas e focar no que é bom dentro daquilo tudo, no que é possível fazer de bom dentro daquela situação difícil ali. E para mim, eu só tento ser humano. Não tem muita coisa diferente disso, porque tudo é difícil em oncologia. Mas eu tento não perder essa questão humana no meu trato do dia a dia. Eu sou uma pessoa religiosa, eu acho que Deus me protege de muita coisa, entendeu? Isso facilita lidar também com essas situações, a espiritualidade de Eu uma acho que quem forma, não né? tem espiritualidade numa situação de uma doença oncológica sofre muito mais. É notável isso. É notável. É impressionante. Uma pessoa, o ateu, né? Ele tem uma dificuldade muito maior de aceitar. Ele é muito pragmático. Ele acha que tudo tem que ter uma solução. E assim, tem até a brincadeira, né? Todo mundo é ateu até o avião começar a cair, né? É verdade. Então, assim, a religiosidade, estou dizendo nem o cristianismo, qualquer religião, ajuda muito o paciente a entender o momento dela A lidar com nesse, aquilo. nesse mundo, né? Eu acho que ajuda bastante. Mas quem não é, eu fico com pena. Quem não tem nenhuma religião, não acredita em absolutamente nada. Porque a gente sabe que aquela pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de superar. Se em algum momento a doença mostrar para ele que, olha, está evoluindo, não tem mais, não está funcionando o tratamento, essas pessoas são extremamente difíceis de ser conduzidas, porque elas não aceitam. Elas acham que muitas vezes é uma questão financeira, se eu pagar mais, não, arruma uma droga aí que eu vou entrar na justiça e vou dar, eu vou para outro país, eu vou para outra cidade, vou procurar outro profissional, e às vezes não é. O que tem hoje em medicina, em oncologia especialmente, sendo usado hoje em outro país, eu tenho acesso amanhã, que é a informação, pelo menos. Mesmo que eu não tenha a droga, porque ela ainda não está sendo usada em território nacional, eu sei que existe. Porque todo ano eu vou em congressos no exterior, então não passa nada assim. Quando uma coisa está sendo falada na grande mídia como uma vanguarda na oncologia, no tratamento do câncer, no mundo técnico que a gente vive, ela já está sendo Há discutida. muito tempo. Você já caiu por terra, entendeu? Aquilo ali nem está sendo conversado mais, porque já tem estudos de sobra mostrando que aquilo não é eficaz ou inadequado. Mas muitas vezes não vende falar dessa forma, né? Não vende, como diz, não dá clique, né? Hoje em dia são os cliques, né? É, é ainda difícil falar de câncer? É, é difícil sim. Eu tomo muito cuidado com a palavra câncer. Com o paciente, raramente eu uso esse termo. E com a família também eu tento evitar. Mas assim, na relação médico-paciente e na consulta, tem que, tem que ficar claro para mim que a pessoa tem noção do que está acontecendo. Eu procuro não usar o termo câncer, mas tem que Por quê? ficar, porque é muito estigmatizante. A palavra câncer está muito vinculada a fim de vida, entendeu? E não é muitas vezes, entendeu? E mesmo uma doença metastática, que é a doença que já disseminou, dependendo da situação em que a doença está, você vai trazer uma qualidade de vida muito grande para a pessoa por anos. É, o tratamento daquela pessoa é uma confusão que há hoje dentro da medicina para as pessoas que não trabalham diretamente, é o termo paliativo, né? Então, existe o paliativismo que é dado numa situação irreversível de final de vida. Terminal. Existe uma especialidade para isso hoje, né? E o termo paliativo em oncologia é muito mais antigo. Qualquer situação de tratamento oncológico em que você não visa a curabilidade, ele é um tratamento paliativo. Não necessariamente terminal. Ele pode ser um tratamento, por exemplo, uma doença de mama metastática. Às vezes você fica muitos anos tratando a paciente de forma paliativa, com ótima qualidade de vida, a ponto de quem convive com a pessoa, acha que não tem mais nada acontecendo. E ela está fazendo um tratamento, usando a medicação e tudo, não necessariamente com quimioterapia. Então, o termo paliativo em medicina, em oncologia, ele é diferente, é muito mais antigo do que é usado hoje para a situação terminal de vida, para o paliativismo. O que que as pessoas precisam saber atualmente sobre o câncer?
Olha, o que eu acho essencial para a população geral, primeiro é parar de estudar no Google. O doutor Google não é confiável? Não, a mais esmagadora. Antigamente tinha um ditado que falava que o papel aceita tudo, né? Ah, é verdade. Hoje é assim, o Google aceita tudo. É. Então, o sujeito que escreve no Google não é seu médico. Então, ele não está te examinando, ele não sabe quais são as suas comorbidades, mas ele não sabe nada, nem sua idade, né? Então, assim, o Google só tem história ruim, né? E é horrível quando você está atendendo um paciente e ele lê uma página do Google e quer discutir medicina com você. Quer dizer, você estudou 6 anos, fez 4, 5 anos de especialização, fez mestrado, tudo, e a pessoa chega ali e quer discutir da mesma forma porque ela lê uma página do Google. Então, assim, Discutir é diferente de perguntar, né, doutor? exato, Perguntar é entendeu? um direito, né? Exato. Mas Claro, não. discutir Eu é. sempre falo assim, o paciente que vai a uma consulta comigo, eu falo, você não pode sair daqui com dúvida, mesmo que sejam dúvidas do Google. Tá? Agora, é diferente de você querer discutir medicina comigo. Não é porque eu sou melhor do que essa pessoa. Você Eu estudou. brinco assim, olha, você é mecânico, né? Eu não vou saber consertar um motor melhor que você, por mais que eu estude no Google como consertar um motor. Então não dá, cada um tem seu papel ali naquela história, né? Mas assim, eu acho que antes de mais nada, além da questão de procurar informação, eu citei do Google, assim, procura informação com quem tem informação técnica para te passar alguma informação mais elaborada. E o paciente tem que ser informado de uma forma que ele entenda. Você não pode usar termos técnicos demais para tentar esclarecer uma situação, porque você acaba confundindo mais ainda. Então, o médico tem que achar o texto adequado para conversar com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um curso superior, ela vai ter condições até de entender o português que eu vou usar muito melhor que uma pessoa que não tem, né, às vezes, nem o curso primário. Então, você tem que saber adequar o discurso Ao meio. e passar a informação de uma forma que a pessoa entenda. Eu falo que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Exato. Porque não adianta. Você pode achar que você está falando maravilhas, mas assim, se o outro não entender, sua comunicação não é eficaz. Então, para ela ser eficaz, você realmente tem que adequar, né, ao ouvinte. Esse é um princípio básico da comunicação, E eu inclusive, tento né? não ser terminativo nas minhas frases, assim. Eu tento não me colocar assim, é isso que eu estou falando, ponto e acabou. Não, eu tento explicar, olha, não é assim. Sempre tento. A pessoa precisa entender e aceitar, não porque você impôs, mas porque ela tem que perceber que você sabe o que você está falando e você tem que conquistar a confiança na pessoa de que ela sabe que você está fazendo por ela o melhor que tem para ser feito, né? E, em relação à população geral, além de não ficar, de procurar informação com efetivamente quem pode dar a melhor informação técnica, é o estilo de vida mesmo, entendeu? A pessoa, você já é difícil, assim, a vida é finita para todos nós, Sim. né? Mas não precisa ser hoje nem amanhã, se for possível. Então não vamos pular de paraquedas e dar para você ficar no chão, né? Então, assim, é ter hábitos de vida. Ah, quais são os hábitos de vida Mas é que eu acho saudáveis, que né? até inclui procurar médico. Eu acho que o estilo de vida saudável, que é uma coisa que não se fala, é você ter consultas regulares ao médico, é Exato, realmente para você fazer exames de rotina, porque o nome, se é de rotina, é exatamente por isso, né? exatamente. Para você ir rotineiramente. Por exemplo, eu tenho muitas consultas com jovens, né? Eu brinco assim, jovem não fica doente. Quando fica doente, fica mesmo. Não esconde, não tem como. É uma coisa aguda, é uma coisa muito grave. Mas eu recebo muitos jovens em consulta preocupados com rotina. Eu falo, olha, não se preocupe, pode vir na consulta, né? Eu te oriento, mas sim, não fique preocupado em fazer 200 exames diferentes, entendeu? Tem gente aí que vive de vender exame. Então, você chega querendo fazer, o cara te vende. Mas Mas os assim, básicos, né, doutor? a triagem, a pesquisa de doenças, por exemplo, uma pessoa que chega para uma rotina, ela não tem nenhuma queixa, não tem nenhum sintoma. Uhum, É diferente da pessoa que chega olha, eu vim aqui porque eu estou sentindo isso. Isso não é uhum. uma consulta de rotina. Isso ele está te procurando porque ele tem uma suspeita clínica de que tem alguma coisa errada acontecendo. Pode não ser nada, mas é diferente da pessoa que chegou, doutor, eu vim aqui para saber como é que estão as coisas. É, Aí, para cada idade, você tem
um tipo de exame que você vai fazer. Por exemplo, eu não vou fazer uma mamografia numa menina de 30 anos. Como você, assim, não vou Ah, fazer. ok, doutor, já passei dos 30. Então, assim, Eu tive que você... fazer, infelizmente, eu acabei de revelar a idade. Mas é porque eu acho que as pessoas têm medo, às vezes, dos exames de rotina, Tem. que nos acompanham em diversas fases da vida. Porque, por exemplo, como você mesmo colocou aqui, determinada faixa etária, você vai ter X exames. Você Exatamente. passou de determinada faixa, você vai ter que fazer. E se você, qualidade de vida, vida saudável, também é você fazer esse acompanhamento. Exatamente. E o homem também, o Não, exame de não só próstata, oncológico, como tudo. clínico. Você Qualquer vê, a gente coisa. tem a campanha do Outubro Rosa, né? Que a Uhum. gente anual. Não é para mulher fazer exame só em outubro. Não é? Pois É para é. lembrar que tem que fazer Uhum. mamografia em outubro. Ou a questão mesmo E do olha, e toque, é né? impressionante como é assim mesmo. Você faz a campanha do Outubro Rosa, o mês de novembro, aí o consultório enche de pacientes. Verdade. É, porque ficou, ah, mas lembrou, tal. É assim mesmo. E eu Então mesmo precisa da campanha. precisa, a campanha é essencial. Mas não para fazer exame só em outubro e novembro. É para lembrar que tem que fazer o exame anualmente, entendeu? E o mesmo vale para a doença de próstata no Novembro Azul, né? Que o paciente também vai, mas é importante ter, porque O homem você tem muito vê, preconceito, inclusive com o exame de próstata, bem tá? mais que a mulher. Porque, assim, é uma bobagem, né? A mulher, ela se acostuma com as consultas ao ginecologista desde muito cedo. Então a gente tem essa questão da invasão, né, a nossa É privacidade, bem maior no porque caso a da gente mulher. acaba sempre indo. E a É, gente tem que ir isso é, rotineiramente. E aí o homem, quando se vê em determinada faixa etária, tendo que ir, para ele é um absurdo, né? Para ele é bem sofrido esse processo. e Mas assim, e para o homem, no caso do tumor de próstata, é muito mais importante porque é uma doença que tem um crescimento muito lento, na maior parte das vezes. Na maioria das vezes, você diagnosticando precocemente, você vai curar esse paciente ou fazer tratamentos minimamente invasivos, entendeu? E às vezes não precisa de cirurgia, entendeu? Mas tem que chegar no momento adequado, no mais precoce possível, eu né? conheço amigas que descobriram o tumor no seio pelo autoexame. Então, a Sim, importância da pessoa fazer, especialmente em mas jovens, não em outubro, né, né? gente? Não em Não, outubro. não. Assim, faça o ano todo, né? Assim, Mas, procure conhecer seu corpo, como né? eu falei aqui, a pacientes jovens, você não faz exames de imagem. Você vê muito pouco no exame de imagem. Mamografia você não vê absolutamente nada. Então não adianta fazer mamografia em jovem. A mama ainda é muito densa, tem muita glândula ativa ainda. Então, ultrassom, dependendo do tipo de lesão, o ultrassom não vai revelar nada, tá? Métodos mais avançados e apurados, ressonância, tomossíntese, são caríssimos. Você não faz isso de rotina, nenhum convênio vai liberar isso para ser feito, porque são exames caríssimos. Você só faz em situações muito específicas. Então, na mulher jovem, o diagnóstico é muito do exame físico. E geralmente é a paciente que procura o médico. Eu tô sentindo uma coisa diferente na minha mama. O médico palpa, vê que tem efetivamente alguma coisa diferente. Como eu falei, isso não é uma consulta de rotina. A paciente chegou ao médico com um relato de queixa, ou de suspeita, ou ansiosa com alguma coisa. O médico examina, mas raramente uma paciente jovem chega ao médico e tem um diagnóstico fortuito pelo médico de um tumor de mama. Uhum. Até porque pacientes jovens, eu particularmente não tenho o hábito de fazer exame de mama em todas elas. Tá? Se a paciente não tem nenhuma queixa, eu não tenho. Não é que assim. Hoje, até com essa questão de invasividade do exame físico, tá, sabe? A gente toma até cuidado com isso. Tem gente que não enxerga isso de uma forma positiva. Olha, eu vim aqui queixar do meu pé, o cara examinou a mama. É porque antigamente os médicos, assim, e aí você tá vendo? Eu vou revelar a minha idade, mas a anamnese era muito comum. Você ia em qualquer consulta e o Mesmo médico ia antigamente. aferir a pressão. Ele É, aferia a pressão, ele fazia alguns testes, e às vezes era um castro.
Mas ele estava fazendo isso. Então, eu falo de antigamente porque é a minha experiência. Hoje em dia, você percebe que no consultório os médicos às vezes até atendem de porta aberta, dependendo da especialidade, porque ele Tem prefere. médico, e também já é Já é demais. Eu também não gosto, nem no particularmente, pronto-socorro deve-se fazer isso, né? A porque tira consulta é um ambiente do médico com o privado. paciente, Privado, né? entendeu? Mas já vi, doutor. Já vi acontecer, porque às vezes o profissional Infelizmente tem mesmo. tem esse medo, né? E também eu compreendo pelo lado do profissional, acho que a gente tem sempre que ponderar, mas isso às vezes, muitas vezes, tira esse contato físico, né? Eu acho assim, contato físico tem que haver, né? Mas realmente, do ponto de vista puramente médico e estatístico, você não vai ver um tumor de câncer de mama examinando uma. Você vai examinar duas moças de 20, 30, 2.000 moças de 20, 30 anos, você vai examinar a mama para em uma delas você ter alguma suspeita. E não justifica, Ela pode sabe? fazer isso, né? Tem exame Ou médico que, outros exames. sabe, do ponto de vista é invasivo, as pessoas não gostam de uma forma geral, Se entendeu? sente É mais ou menos desconfortável. a mesma coisa. Chega um rapaz no consultório com 30 anos, vou fazer um toque retal para ver se tem tumor de próstata. Tem sentido. Do Uhum. ponto de vista estatístico, não tem sentido você fazer isso. Entendeu? Para a gente terminar, eu queria que eu tenho certeza que você já teve muitas histórias difíceis, mas que você também tem algumas histórias marcantes, assim, que você gosta ou de contar ou de lembrar, que É, te traz alegria. Eu queria que a gente terminasse, com uma história que te traz alegria. olha, eu tenho muitas histórias que me deixaram feliz na oncologia, sabe? É, histórias felizes no oncologista são que o paciente está vivo, né? Na maior parte das vezes, mas nem sempre, tá? Eu já tive vários pacientes que tiveram. Eu tive uma situação que é uma situação que me marcou há muitos anos. Eu trabalhava ainda no SUS, tem quase 20 anos isso, e trabalhei no SUS até muito pouco tempo, mas essa situação específica tem mais de 20 anos. Foi uma paciente que eu tive que ela me. Não, ela já tinha se tratado, ela tinha um tumor de intestino. E era um tumor bem, não tinha doença disseminada, mas era uma doença localmente muito avançada. E ela precisou ficar com colostomia. E depois, se não me engano, ela até reverteu essa colostomia, que é aquela bolsinha que tem que ficar do intestino, né? E essa paciente acompanhou comigo por muito tempo. E um dia ela girou para mim e me falou que ela agradecia muito a Deus que ela tinha tido um tumor, que ela tinha tido esse câncer. E é uma paciente que eu sempre, acompanhei essa paciente até quando saí do serviço, mas sempre tive na minha cabeça que um dia essa paciente iria recidivar pelo estágio inicial da doença dela, mas enquanto eu estive com ela lá nesse serviço, ela não recidivou. Não sei depois como foi o segmento dela. Mas essa paciente me falou isso, eu olhei e falei, bom, vou mandar para o psiquiatra, né? A pessoa agradecer que teve um câncer. E ela me disse o seguinte, que ela tinha uma filha. Ela era uma senhora muito bonita, ela era cabeleireira, vivia sempre muito bem arrumada e com colostomia. Ela ficou muito deprimida quando ela fez o diagnóstico e tal. E era uma paciente que estava no SUS, mas você via que ela tinha uma distinção assim financeira, ou pelo menos tinha sido uma pessoa que tinha tido posses no passado. E realmente ela me contou a história dela. Ela tinha sido muito rica e tinha casado com uma pessoa que também tinha uma condição financeira muito boa, mas o pai faleceu, é, quebrou todos os negócios que tinha, e o marido logo em seguida a abandonou com a filha pequena. E foi viver com um amante, sei lá, uma situação, como é que foi direitinho, mas eu sei que ela criou a filha para odiar o pai. Ela falou, doutor, eu criei a minha filha para odiar o pai dela. Porque o que o pai dela fez comigo eu não conseguia perdoar. Foi o momento mais difícil que eu tinha na minha vida. Meu pai tinha morrido, a gente estava sem condição. Ele deixou comigo o mínimo possível para criar a filha e foi viver a vida dele. E eu criei minha filha para odiar o pai. Quando eu fiquei doente, que eu vi, faceei a morte ali, eu olhei para trás, minha filha tinha 20 anos, eu olhei se minha filha vai ficar sozinha no mundo.
porque eu não tenho irmãos, minha mãe também já faleceu, e minha filha ia ficar sozinha. E com 20 anos eu fiquei assim, minha filha não tem maturidade para viver a vida sozinha. Então eu tive que procurar o pai dela e falar com o pai dela, olha, eu não sei se eu vou sobreviver, e ela é sua filha, alguém tem que tomar conta dela, cuidar, ela não tem, né? E era uma menina realmente que não tinha maturidade mesmo. Ela chegou aí nas consultas com a mãe alguma vez. E aí o pai se aproximou imediatamente da filha e, não, claro, vou cuidar dela sim. E a filha, nesse período em que que eu cuidei dela, a filha se casou e o pai entrou na igreja com a filha. E ela me falou assim: se eu não tivesse tido câncer e morrido subitamente, a minha filha ia ficar sozinha. E eu teria morrido e minha filha ia ficar desamparada por causa do meu orgulho. Então eu criei a revolta no coração da minha filha por causa do meu orgulho pessoal. Então o câncer me fez ver isso. Se eu não tivesse vivenciado essa situação, eu não teria aprendido o estudo que eu consegui aprender por causa do câncer. E é por isso que ela agradeceu. Então é uma situação que eu vivi assim, dentre várias outras, né? Mas essa história me marcou. Há muitos anos isso, mas todo dia tem uma coisa nova que deixa a gente muito feliz. Já vivi situações de pacientes, como você comentou de uma amiga sua, que durante o tratamento ficou grávida, entendeu? E você fica com o coração na mão ali, mas tem duas vidas, não é mais uma. E como você falou, né? Às vezes para a mãe, a vida do filho é mais importante do que a própria vida dela. Então, você não tem o direito de não dar essa opção para aquela paciente. E várias situações, o filho nasceu super saudável, a mãe está aí, eu cuidei por muito tempo e continua assim, várias, tem muita coisa legal, tá? Pacientes que eu tratei que não tinham esperança nenhuma, por exemplo, que a gente falou de doença metastática, tratei por anos, foi embora por outros motivos, entendeu? Foi embora com outra doença, ou de uma forma muito, viveu de forma tranquila, por causa do tratamento, mesmo estando doente. Então, assim, esperança em oncologia você sempre tem que ter e dar, porque sempre tem. Para quem estiver assistindo a gente, essa conversa que ele citou de uma pessoa grávida, é porque a gente conversou um pouco antes e eu comentei aqui com o doutor que eu conheci uma pessoa que parou o tratamento porque estava grávida, né? Mas assim, eu quero agradecer a sua participação, E eu que agradeço. muito sincera, inclusive, né, em contar situações pessoais, em se colocar. Mas eu acho que o mais importante, assim, vou abrir o espaço para você deixar um recado, mas é a questão da esperança. Eu acho que a esperança a gente precisa ter todos os dias, não é só por causa do câncer, mas é todos os dias. Ela vai fazer a vida da gente ser melhor, né? Sem dúvida. Como eu falei, eu sou religioso, eu acho que sempre há uma vida além da nossa, e melhor, né? Eu brinco assim, se for melhor, não deixam vir para nos falar que é melhor para a gente querer ir logo. E se for pior, não vai informar, porque não. Mas assim, a minha mensagem é assim, especialmente no Outubro Rosa que a gente está agora nessa campanha, assim, façam consultas de rotina, entendeu? Para isso, por exemplo, o Google é bom, né? Para você ter essa informação, olha, a partir de que idade que eu faço tal consulta, mas assim, procure o médico, não tenha qualquer sintoma, qualquer coisa diferente no seu corpo, especialmente a mulher, faça o autoexame, não é complicado de fazer, é um exame que não machuca, entendeu? É um exame tranquilo de fazer, e procure o médico sempre que você, se for mais jovem, sentir alguma coisa diferente, ou na faixa etária adequada. Hoje no Brasil a gente está usando 45 anos, entre 40 e 45 anos já começar a triagem, entendeu? Procure esse profissional para avaliar o mastologista, o próprio oncologista, né? E outros tumores também. E vivam a vida de forma saudável. A esmagadora maioria dos tumores não tem o fator causal conhecido. Eles simplesmente acontecem na população em uma porcentagem das pessoas. Não adianta viver desesperado achando que vai ter um tumor e fazendo 300 exames por dia, por mês, por ano. Não é isso que vai impedir uma pessoa de ter um tumor se for para ela ter.
são os hábitos de vida que ela tem hoje, são os que trazem menor risco para o paciente. É ter hábitos de vida saudável. E, mais uma vez, procurar o profissional sempre que tiver alguma dúvida. Obrigada, espero que você tenha gostado de participar também. Adorei, muito boa entrevista. É isso. O mais importante agora é você pensar que é preciso se cuidar. Tem alguns hábitos aí que você pode adotar para contribuir para isso. Buscar um profissional, isso também faz parte de qualidade de vida. E buscar informação correta também, né? Não se assustar à toa buscando informação pela internet. Então, tá com alguma dúvida? Procura um médico, vai lá, faz uma consulta, tira suas dúvidas para se informar. Quanto antes você começa um tratamento, maior a chance de cura ou de você atravessar aquele tratamento melhor. É isso, eu fico por aqui. Até a próxima.